Hoje a gente vai falar um pouco de ilustração botânica, que é uma parte do desenho de observação que a gente tratou ontem, né? A gente falou um pouco do que é o desenho de observação, que é o desenho clássico usando a profundidade, né? Usando perspectiva e ponto de fuga para você traduzir essa profundidade tridimensional para esqueci a palavra, para o 2D, enfim, né? De 3D, que é o nosso ambiente, para 2D do papel, uma superfície, essa é a palavra. Então, que o desenho de observação é essa habilidade de traduzir uma imagem 3D que a gente capturou com o olho numa superfície 2D, né? Bidimensional. E que a gente conversou um pouco sobre o desenho de observação, que ele é feito dentro de... Tem certas regras e técnicas, né, para você atingir essa acuidade, né, visual, de que o seu desenho é muito próximo da realidade, com as proporções do que o olho humano vê, certo? Então isso a gente falou um pouco ontem, com o desenho de observação. Isso, deixa eu ver que horas são, ver se tem mais gente, mais 2 minutinhos pra gente começar mesmo. Então é isso, hoje a gente vai falar do desenho botânico. O desenho botânico é também um desenho de observação, mas com objeto na natureza, especificamente na flora. A flora é diferente da fauna. A fauna trata dos animais, a flora das plantas. Então tem um foco, né, o objetivo. Então a gente vai falar um pouco também do que é a ilustração científica, né, por que tem esse nome, para que serve, o que é. E é isso, pessoal. Se segurem aí, quem está a fim de aprender um pouquinho sobre isso, sobre ilustração botânica, ilustração científica. É disso que a gente vai falar hoje. E eu só tô esperando mais um pouquinho para dar o horário, que eu avisei as pessoas que eu ia começar um pouquinho mais tarde hoje, porque eu precisava fazer um café. Então, por exemplo, a minha mãe ainda não entrou, entendeu? Eu preciso esperar ela, que ela assiste todas as minhas aulas. É verdade isso. Todo mundo tá me ouvindo bem? Quem não, se alguém tiver com algum problema de áudio, por favor, me avisa. Eu continuo com as minhas unhas por fazer. Eu acho que até terminar as lives já saiu esses aqui, sem eu ter que usar acetona. Eu acredito. Só de lavar louça, lavar a mão, sabe? Lavar a mão 15 vezes por dia. Não tem esmalte que segura essa vida anti-coronavírus. Bom, muito obrigada, pessoal que tá chegando aí. Mais um pouquinho a gente já vai começar. Eu tô com muita coceira hoje no nariz, muita rinite. Vou tomar um remedinho. Vamos lá. Isso, agora deu horário. Eu sempre faço ainda uns minutinhos de tolerância, porque eu sou uma pessoa muito legal. E porque as pessoas atrasadas também merecem, né? Seu lugar ao sol. E a sombra também, né? Mas é isso, galera. Já vamos começar. Então, lembrando também que essa live é uma live para eu apresentar um pouco o assunto. E esse assunto vai ser objeto de um workshop que eu começo a dar a partir da semana que vem. Esses workshops são pagos. Então, quem quiser saber mais pode me perguntar depois no final, pode mandar mensagem. Eu estou tentando fazer um valor que fique viável para as pessoas, mas vem conversar comigo se você tem alguma questão, quer fazer, enfim. Fala comigo que a gente resolve, dá um jeito. Não deixe de fazer se você quiser muito. E então, essa live que eu estou fazendo é mais para apresentar o assunto para vocês, a gente falar um pouco de como vai ser o workshop e falar dos materiais que eu preciso que tenham. Então, também com os materiais eu estou tentando ser bem flexível e a gente fazer de uma maneira simples, porque não adianta passar uma lista de material agora. Se alguém tiver algum material em casa, melhor, quer usar, daí pode me escrever e falar, olha, eu tenho isso, o que eu posso fazer com isso? Aí eu posso dar um exercício específico para a pessoa
para ela usar esse material que ela já tem em casa, né? Mas a princípio vai ser tudo muito básico. Todas essas aulas de desenho, a de ontem que é desenho de observação, a de hoje que é botânico, a de amanhã é desenho zoológico e daí na sexta-feira já é pintura com aquarela. Mas todas essas de desenho são só lápis e papel, entendeu? Até caneta e papel se não tiver lápis. Então é bem fácil de executar. Eu não vou ser muito exigente em relação aos materiais para ficar fácil. Ó, minha mãe entrou, agora eu já posso até começar. Ela é pontual, ela vem na hora certa, então eu posso confiar que tá na hora de começar. Então é isso, a gente vai começar a falar de um pouco da ilustração botânica. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo assim? Estão me ouvindo assim? Assim faz bastante diferença, pelo menos no meu fone. Não sei, pra vocês. Vocês podem me falar como que tá o som? Mas eu acho que eu vou ficar segurando isso aqui sim, porque parece que melhora. E ontem o áudio ficou ruim na gravação, né? Eu gravo para algumas pessoas que não usam Instagram. Não é todo mundo que usa essa ferramenta de comunicação. E sabe lá do que mais, né? Então é isso, galera. Vamos conversar um pouco sobre o que é ilustração botânica hoje. Ilustração científica botânica. E vamos falar um pouco sobre esse workshop que eu vou dar. Desculpa, eu tô coçando muito meu nariz. Vai parar um momento. Vamos falar sobre o que eu vou fazer nesse workshop com vocês e vamos falar dos materiais que vocês podem usar para fazer esse workshop. Então, de novo, hoje essa é uma live, ela é aberta, a gente está aqui para conversar sobre o assunto, sobre o que é ilustração científica botânica, sobre o que é esse workshop que eu vou dar. E os workshops acontecerão a partir da semana que vem e daí vocês podem conversar comigo para participar deles. Eles não vão acontecer no Instagram, eles vão acontecer num outro ambiente mais propício para dar uma aula, porque eu preciso ver o que vocês estão fazendo também. Então, para mim, tem que ser uma outra ferramenta, não a live do Instagram. Mas a gente vai usar isso agora para ter essa conversa inicial, tá bom? Bom, então vamos começar. Vou começar a explicar um pouco. O que é a ilustração científica. Deixa eu ver. Alguém falou pra mim não segurar o microfone porque vai gravar mais sopro. Faz uma diferença pra mim aqui. Vamos ver. Eu só quero que funcione no final, porque eu não tenho como saber como é que tá saindo o áudio. Só vocês me falando, na verdade. Bom, então eu não vou segurar, mais fácil pra mim. Então a ilustração científica e a ilustração botânica, né, que a gente vai tratar hoje, a ilustração botânica, como a gente conversou ontem sobre o desenho de observação, é uma parte, né, do desenho de observação com foco na flora, né, nessa parte da natureza. Ficou melhor? Obrigada, muito obrigada, pessoal. Fica mais fácil, aí eu consigo fazer melhor. Então, o desenho de observação botânico, né? Ele, assim como o desenho de observação, tem uma história bastante longa, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também. De novo, trata-se, né, do desenho de observação, só que com foco em plantas, né? Isso porque a gente está segmentando o desenho para estudar uma única parte dele. Nem sempre, necessariamente, o desenho é separado dessa maneira ou é separado para uma pessoa, entendeu? Então, se a gente for ver numa linha histórica, para nós, assim, ocidentais, a gente vai considerar a linhagem, né, do desenho da ilustração botânica que a gente segue como vinda dos naturalistas, né? Desses exploradores esses exploradores de vários séculos anteriores que saíam para conhecer esses novos mundos. Então, exploradores europeus que vinham para o Novo Mundo, né, para as Américas, e você não tinha um recurso de uma máquina fotográfica, né?
Então, antes desse recurso da máquina fotográfica, você tinha esses caras que eram botânicos, eram cientistas, eram pessoas com um conhecimento amplo, né? Porque um cara não era só um botânico, ele não tem nem como, ele ia saber de animais, ele ia saber de tudo, ele ia ser um biólogo, um geólogo, talvez uma coisa mais ampla, né? E então essas pessoas viajavam e eles tinham essa capacidade, não era uma questão de dom, era uma questão de necessidade. Se você era um cientista, você tinha que saber desenhar minimamente para reproduzir aquela informação, né? Então, o desenho botânico que a gente conhece, que a gente vai tratar, é esse desenho botânico que surge lá atrás, justamente com o desenho de observação que usa a perspectiva, que usa todos esses recursos para representar a realidade como a sua produção artística é uma cópia da natureza. Esse é o objetivo, porque você não tem uma máquina fotográfica, certo? E como um cientista você quer anotar, você quer registrar aquela informação de alguma maneira. Então a ilustração científica, ela tem essa função de um registro científico. E oi Fabi, oi pessoal. Então assim, a rigor, assim, a ilustração botânica é muito rigorosa, sempre foi e continua sendo nos dias de hoje, porque ela tem essa função. Antes de ser uma obra de arte, antes de ser o artista se expressando de alguma maneira, não tem isso, entendeu? É o uso da sua habilidade artística para fazer um registro científico, é um caminho completamente inverso. Então, existe, assim, até... Mas, se eu disser isso, talvez alguém vai ter uma objeção, assim, eu teria, de que nesse tipo de arte, por exemplo, você não tem tanto espaço para se expressar artisticamente como você quer, porque você tem o rigor de estar copiando de você ter que mostrar aquela planta de uma certa maneira, mostrando certos aspectos dela, porque se você não fizer isso, não tem um valor como um documento científico. E aí não é arte científica botânica, entendeu? Então, se vocês tiverem alguma dúvida também vão falando. Eu vou tentar ver, pode ser que eu perca, porque às vezes eu não estou olhando todo mundo que está entrando, tá bom? Mas, de novo, essa live vai ficar disponível por 24 horas. Ontem deu certo de gravar ela e colocar em outras plataformas, como o YouTube. Então, se der certo hoje eu vou fazer de novo. Talvez o áudio fique melhor do que ontem. Ontem não estava bom. E é isso. Então, a gente vai falar mais um pouquinho disso. Então, a ilustração botânica, científica, ela tem esse rigor, porque ela funciona... Deixa eu ver... tem alguém perguntando que tem que ser perfeita, sem mastigado, pragas, etc. Sim e não. Como documento, normalmente sim, tem certos rigores. Eu já fiz, por exemplo, uma aula com um professor, todos eles estão certos, não tem como dizer, esse aqui estava certo, esse estava errado, não. Essas pessoas estão extremamente corretas no trabalho delas, fazem isso há muitos anos, são doutores em botânica. Então eu fiz um curso com um professor que falou pra gente corrigir, se tivesse uma mordida de um bichinho, a gente arruma, porque você quer fazer o registro da planta como ela é e sem muita interferência de outras informações. É uma maneira de registrar. E depende de para quem você está registrando. Mas assim, cientificamente não é errado. Eu fiz um outro curso, e isso foi dentro da Universidade de Aveiro, e a professora que deu o curso lá falou, não, registra essas coisas porque tudo é informação científica, né? Então, eu não ousaria dizer se tem que ser perfeita. A rigor, nas regras clássicas, sim, você corrige e deixa a planta perfeita, você não copia. Mas eu já tive uma outra professora e eu acho que é de uma sensibilidade maior você registrar esses outros detalhes, né? Porque se você mostra uma mordida de formiga, você está falando de que tipo de animal que se relaciona com aquela planta. E isso é uma informação, às vezes útil. Então também depende de para quem você está fazendo esse registro. De repente é um artigo que trata disso, dessas relações. Então não vai ter nenhum problema você registrar isso. Tá respondido, Isabela? Tem coisas assim que eu não vou saber falar assim, olha, isso ou aquilo. Eu vou falar um pouco o que eu já vi na minha experiência, assim. O que eu conheço é que sim, a arte botânica é extremamente rigorosa.
mas isso depende assim, se você é um artista que você quer participar de competições, porque existem associações de arte botânica no mundo inteiro e eles são extremamente rigorosos. Então, depende disso também, né? Se você quer estar fazendo uma ilustração que vai para uma competição X, cara, aí tem uma série de regras mesmo e é bom não querer ser muito ousado, né? Faz as coisas dentro da linha, assim, tenta ser criativo dentro dessas regras, né? Mas, a princípio, não. Eu acho bem interessante, na verdade, fazer em vez de ficar arrumando a planta para ela ficar bonitinha, registrar como ela tá, né? É interessante. Vamos ver. Olá, acho que Marcos entrou. Então assim, isso tudo para falar do rigor, lógico, do desenho botânico clássico, né? E do que ele é, da função, né? Do que... E daí também tem a pergunta, né? Bom, mas esses caras não tinham máquina fotográfica e a gente tem. Qual que é o valor? Qual que é a necessidade do desenho botânico hoje? É o que, para que serve, né? Então, assim, continua servindo para a mesma coisa. O olho humano, ele sempre capta muito melhor a imagem do que uma câmera. Uma câmera, ela vai ter o foco e ela desfoca, ela não tem multifoco para pegar tudo. Quando você está construindo uma imagem com o seu olho e passando para o papel, você vai focar em cada ponto dela. Nenhuma câmera fotográfica faz isso. E você vai escolher fazer cortes, posicionar a planta de maneiras que na natureza talvez você não consiga. Então o valor ainda científico desse trabalho é alto, ele é necessário e tem gente fazendo ainda, assim, não muitas pessoas, né? Porque é bastante rigoroso e exigente também. E talvez porque não é popular mesmo, né? A maior parte das pessoas nunca nem ouviu falar disso. Tem alguns países onde é um pouco mais comum e tal, porque eles têm uma tradição, mas países como o Brasil, onde a gente tem uma flora incrível, as pessoas não sabem o que é isso como arte, né? Então, talvez também um pouco... Sim, isso mesmo, Isabela, exatamente. Você pode tirar alguma característica... Ela tá... Desculpa, eu acho melhor eu falar as perguntas. A Isabela, quando eu estava falando antes, era justamente se para representar plantas tem que fazer ela bonitinha, sem nenhuma mordida de bicho, se ela estiver danificada, como é que você registra isso, né? Então é isso mesmo, assim, a rigor ela tem que você tem que arrumar ela, deixar ela intacta para ela não, porque de repente você pode tirar alguma característica que define ela, define como espécie, né? É isso, exatamente. Mas sim. Então ela pode, se você desenhar uma planta exatamente como ela tá, mas ela tá muito machucada, tá muito danificada, ela pode parecer outra planta, né? Então por isso que a gente tenta ser rigoroso, mas são regras e regras. Então, assim, voltando na necessidade atual da gente fazer esse registro e tal, com certeza é útil, entendeu? Porque tem um monte de plantas, as plantas surgem espécies novas de plantas e animais todos os dias. E tudo bem, a gente pode tirar foto de tudo, mas você aprender a desenhar, essas coisas te aproxima muito do assunto, né? E eu acho que todo mundo ganha de entender um pouquinho mais das plantas, porque a nossa vida é completamente baseada, todas as nossas necessidades básicas são atendidas através do cultivo e exploração das plantas, né? Então é bom talvez a gente entender isso um pouco melhor, entender um pouco essa relação. Mas voltando à ilustração científica botânica, deixa eu ver aqui rapidinho quanto tempo a gente tem. Voltando aqui para a ilustração botânica, então é uma arte sim rigorosa, tem as razões de ser, mas a gente não precisa levar tão a ferro e a fogo, entendeu? Então eu acho que, por exemplo, nesse workshop que eu vou dar, eu vou tentar pegar coisas úteis, coisas que vocês, técnicas que vão ajudar qualquer pessoa que quer desenhar uma plantinha ter um método mais fácil de fazer isso, entendeu? E tem vários caminhos que te ajudam a olhar para a planta e conseguir entender ela melhor e conseguir traduzir isso numa imagem.
Então, eu vou, no workshop a gente vai ficar por aí, apesar de, como eu estou dizendo, a arte botânica é extremamente rigorosa, mas a gente não vai por esse viés. Eu só gastei meu tempo falando um pouco disso porque eu acho que é importante a gente entender o trabalho que está por trás de uma ilustração científica. Então, se um dia você acabar indo para uma exposição de arte botânica, uma exposição de arte zoológica, e você tiver tempo de olhar e forem, por exemplo, aquarelas, né, mesmo que sejam desenhos de linha, e você tiver o tempo de observar, que você saiba as horas que o artista colocou naquilo, o tempo de estudo que ele colocou para poder produzir aquela imagem. Eu acho que se a gente entende um pouco melhor de um tipo de arte, a gente é capaz de apreciar melhor o trabalho de outras pessoas. Então, tipo Photoshop da vida real. Exatamente. Então a Isabela comentou que isso, se a gente vai ilustrar uma planta, ela tá toda machucada, e daí eu faço ela certinha, é o Photoshop da vida real. Exatamente, exatamente. E é tudo feito no olho e na mão, entendeu? Então é uma coisa bem old school, né? Hoje em dia a gente tem recursos inúmeros para fazer isso, fotografa, Photoshop na table, mas assim, não. A gente está indo para o papel e para o lápis. E então é fazer isso com o próprio olho, né? Você olhar a planta de um jeito, você pode inclusive corrigir, né? Malformação dela, uma mordida de animal, tudo isso. Mas enfim, então assim, eu queria que vocês entendessem um pouco o que é a ilustração científica. E isso tudo para falar assim, a ilustração científica, eu falei, por que eu falei no começo a ilustração científica botânica ocidental? Porque não é a única, entendeu? Então, só que é a única que faz do jeito que faz. Então, essa coisa de realmente desenhar a natureza, desenhar as coisas, tentando copiar as proporções exatas que o olho humano percebe, isso é uma coisa ocidental. Isso realmente veio dos gregos, junto com o que a gente conversou ontem do desenho de observação, né? Que difere dos egípcios, dos asiáticos, que não faziam questão de usar essa profundidade na arte deles. Então é uma arte chapada. Os egípcios são aqueles homenzinhos de lado com olho, os asiáticos também são imagens completamente chapadas, não tem profundidade. Então, por exemplo, uma vez eu vi um livro de ilustração botânica do século XII japonês. Era a coisa mais linda do mundo, é a identificação botânica, porque você olha, é a planta, tem a descrição, tudo. Só que as ilustrações não eram realistas, elas eram estilizadas, como de uma arte asiática, onde tudo muito, as linhas são arredondadas, é tudo muito suave. Então, assim, não é porque... E aquilo era um registro científico, era um livro de registro botânico mesmo, tinha várias plantas, várias hortaliças, estava tudo registrado. Então, não é porque é um registro científico que ele tem que ter essa imagem realista. Isso é uma questão cultural, né? De novo, não dá para dizer que aquela cultura não consegue desenhar dessa maneira. Ela escolheu não desenhar dessa maneira, por razões... As estéticas, elas têm éticas por trás, né? Então, por que o ocidental é tão realista e os outros não? Essa é uma questão para a gente pensar. Mas... é dessa tradição mais realista, né? Onde a gente tenta realmente reproduzir o que o olho está vendo, do jeito que é, sem ter nenhuma dinâmica estética, né? Influenciando nisso. Estilizada, né? Nenhuma estética estilizada nisso. É essa ilustração botânica que a gente vai tratar, certo? Então, eu acho que um pouco é isso. Os materiais que a gente vai usar no workshop é simples, de novo, vai ser papel e lápis, né? Caneta, o que vocês tiverem. Se alguém tiver um material mais legal em casa, eu tenho um papel bom, eu tenho uma aquarela, eu tenho isso e aquilo, aí você vai conversar comigo. Quando a gente for organizar a aula, tudo, você pode me passar essas informações e eu posso organizar exercícios específicos se alguém tem um material diferente. Mas só o desenho já é o treino mais fundamental. Eu nem acho que partir para cores e tudo é muita coisa, sabe? Se você conseguir tirar algum prazer de desenhar a planta só treinando o estudo de linhas, já é pro cérebro, para você, pra gente, já é um super estudo, assim, não é uma coisa banal, entendeu? Então, mais gente chegando. Eu acho que eu expliquei um pouco o que é
a ilustração científica botânica, qual que é a função, por que que é uma arte rigorosa. Expliquei também que nosso workshop não vai ter esse foco nesse rigor da ilustração botânica, científica, vai ter um foco mais em a gente conseguir realizar algum desenho, sabe, alguma observação e trazer isso para o papel e curtir fazer isso e se divertir nesse processo, entendeu? Eu acho que isso é mais importante. Se você não sentir nenhum prazer no processo, você não vai repetir e aquilo vai ficar em algum lugar do passado. Se você gostar, você vai fazer de novo amanhã, entendeu? E aí, sim, a coisa vai para algum lugar e a gente começa a evoluir em qualquer coisa, né? Assim, se você fizer comida e você não gostar, você não faz de novo e nunca mais você faz. Então tem que gostar, certo? Então no workshop eu vou propor métodos e exercícios não necessariamente fáceis, mas assim, que qualquer um pode fazer, você vai ter escolhas de coisas diferentes para fazer, porque de repente uma coisa pode ser interessante para um e outra não para o outro. A gente vai ter algumas horas para discutir os exercícios, vocês vão fazer, eu vou olhar, né? Eu vou tentar fazer o mais próximo possível do que um workshop de verdade, né? Na vida real, onde eu estaria olhando o que vocês estão fazendo junto e tudo. Então, nos próximos dias, se vocês tiverem qualquer dúvida também, me chamem, perguntem. Eu vou fazer essas lives todos os dias até o sábado. Falando de arte, falando dos assuntos que eu vou tratar nos workshops. A estética grega passa pela filosofia. Sim, a estética grega passa pela filosofia de Platão e Sócrates. Sim, passa por várias filosofias, né? Mas é a nossa visão ocidental, né? Então, para lembrar que tem uma visão, tem visões diferentes também de como retratar a realidade, inclusive cientificamente. Mas hoje, quando a gente fala de desenho botânico, é disso que a gente está falando, né? O desenho botânico científico. E tem essa função, mas a gente não precisa ser tão rigoroso, a gente pode se divertir um pouco mais e ter só esse prazer de poder desenhar uma plantinha que a gente tem em casa e gosta, entendeu? De uma maneira mais livre. E, claro, eu vou falar um pouco, vou aproveitar, né, já que quem fizer essa aula provavelmente gosta de planta, então a gente vai falar também um pouco de morfologia da planta, para quem quer aprender um pouquinho mais. Quem achar meio chato pode só ouvir, não se ater muito a isso. Eu não vou forçar muito nesses detalhes, porque eu acho que esse tipo de informação a gente aprende sim com tempo de exposição ao assunto. Não adianta ficar martelando e não é tão relevante assim. Mas hoje a gente vai falar de morfologia da planta, ou seja, das partes da planta, como são os nomes. Vamos falar um pouquinho disso, de botânica, né? Antes de falar de desenho no workshop, só para dar essa pequena introdução e todo mundo aprender um pouquinho mais. Saudade, Pedroca, nem me fala. Ele tá me falando para voltar logo para terminar a tatuagem dele. Oh well. O meu estúdio está fechado em Dublin, né? E muitas coisas acontecendo essa semana, gente. Até entrar lá para roubarem essa semana já entraram. Então, quem é que sabe o que vai acontecer, né? Estamos aqui dando aulas de arte para não ficarmos loucos, né? Pra gente não pirar o cabeção. Muita saudade, Pedroca. Tava pensando em você hoje e mandar mensagem pra Gardene. Então é isso, galera. Eu acho que eu já falei um pouco de tudo. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser ouvir de novo depois, quem quiser mandar para um amigo, pode mandar. E quem tiver alguma pergunta agora pode fazer, ou quiser falar alguma coisa. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês criarem coragem e fazer todas as suas perguntas. E depois a gente vai encerrar. Vou tentar deixar essa live disponível também em outros lugares, porque tem algumas pessoas que não usam Instagram. Pessoas incríveis, né? Que não usam coisas assim. Conseguem. Porque cada dia que passa eu tenho que usar um negócio novo. Tem alguma coisa acontecendo em algum jeito que eu tenho que baixar um aplicativo novo. Essa é a minha vida agora. Triste. Bom, galera, eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Falamos hoje bem rapidamente. Eu aproveitei o visu do jardim. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, vai.
Olha só que belezinha. A gente tem ontem, cara, a Aurora Pronobis, essa aqui, ó. Tava maravilhosa, vou mostrar. Ai, olha. Não sei se vocês conseguem ver. Ela tá... Fechou. Isso aqui eram florzinhas. Acabou. É uma flor que dá de manhã. E às 9 da manhã ela já tá fechando. Ao meio-dia ela já fechou. Acabou a graça dela. Linda. Eu tirei bastante fotos. Porque às vezes não dá tempo também, né? De fazer o registro, de você desenhar. Porque as plantas são super rápidas também. Quem acha que dá pra ficar... Ótimo, ótimo. Quem quer fazer aula, conversa comigo depois pra gente ir fechando as turmas, tá? E aí vamos conversar também, saber que plantinhas que vocês têm pra desenhar, se vocês têm um jardim, se vocês têm um vasinho, alguma coisa, né? Se não tem, já planta a semente agora pra aula semana que vem, porque se você plantar alguma coisa essa semana, você consegue ilustrar na semana que vem, ela já vai ter brotado. Eu já fiz ilustração assim, ó, de você pegar a cada dia uma plantinha que tá brotando. É incrível a velocidade delas, assim, ó. Você fica achando que a planta tá ali quieta, te esperando pra você ilustrar. Quando você vai lá, ela já tá num estágio completamente diferente. Então, quem não tem nenhuma plantinha, porque de repente ficou preso numa casa que não tem um verde, põe uma sementinha pra crescer aí pra semana que vem, pra gente fazer a aula. Tá bom? Sim, sim. Sim, a gente vai aprender, vai falar sobre isso, né, de desenhar as plantas como um desenho de observação, mas eu vou dar vários métodos que vai, se vocês quiserem desenhar da imaginação também, vai em frente, não se limitem, né, e não sejam rigorosos nesse sentido, porque não é hora, né, o momento agora é pra gente aprender coisas que dê prazer fazer, que não seja tão duro, difícil, a gente não precisa de coisas difíceis e chatas agora, eu acredito, né. Mas é isso, eu vou mostrar mais o meu jardim quando a gente for fazer aula semana que vem. A gente vai falar mais de morfologia, vamos falar de tudo e vamos desenhar um pouquinho juntos, tá bom? Eu vou encerrar no próximo minuto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar. Se alguém que chegou agora, que pegou só o finzinho, essa live vai ficar disponível no meu Instagram ainda 24 horas, isso é do próprio Instagram, mas eu vou tentar gravar ela e deixar disponível em outras plataformas. Eu tô tentando deixar no IGTV também, então dá pra assistir num outro momento, tá bom? Gente, isso foi só uma introdução ao assunto. Eu só conversei um pouco com vocês para explicar um pouco o que é a ilustração científica, a ilustração botânica, um pouco o que a gente pode fazer no workshop juntos e sobre os materiais, que vocês podem ficar tranquilos e usar o que vocês têm em casa, tá bom? Bom, é isso. Vou dar mais 30 segundos para vocês fazerem qualquer pergunta. Olha, o Ivanzinho também acabou de entrar, a gente está terminando, mas essa live vai ficar gravada. Então, se você quiser aprender um pouco sobre ilustração botânica, vai lá, pode ouvir, daqui a pouquinho já vai ficar disponível. Gente, é isso, muito obrigada. Eu vou desligar aqui e vou cuidar das minhas plantinhas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Essa semana eu vou dar lives todos os dias nesse horário. Cada dia sobre um assunto diferente. Todos esses assuntos vão ser assuntos que eu vou tratar nos workshops, tá bom? Qualquer dúvida me manda uma mensagem. Até mais.